É sempre uma alegria ter você conosco. Hoje encerramos o quarto trimestre de 2020. Toda essa revista, comentada pelo pastor Isaquiel Mendes, foi com a temática a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. E hoje estudaremos a lição de número 13, que tem por tema Vivendo a Vida com Deus e o seu propósito. Permanece conosco o teólogo Divino Henrique Santana. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Divino Henrique. Muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com você e obrigado por estar com todos vocês. Que Deus possa estar nos abençoando nesse momento e abençoando você para que Ele possa estar nos ensinando como alcançar o propósito dele para a sua vida. Amém. Vamos iniciar orando? Ora. Pai, no nome de Jesus, eu oro intercedendo, Pai amado, por cada um que está nos assistindo, Senhor amado. Que o Senhor possa estar falando através de nós nessa hora, Pai. E que o Senhor possa estar conduzindo cada um, Senhor, no caminho que ele deve andar. Senhor, ilumine a mente, ilumine o caminho. Como o salmista fala, Senhor, que a sua luz possa estar iluminando o caminho de cada um, para que nós possamos andar na luz e alcançarmos o projeto, o propósito do Senhor para cada um de nós. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vivendo a vida com Deus e o seu propósito. Temos por texto áureo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saístes da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, verso 5. Verdade aplicada. Descobrir e buscar viver o propósito divino para o qual fui criado e buscar o reino de Deus para a minha vida. Objetivos da lição: refletir sobre o que tem dirigido a nossa vida, apresentar as vantagens de uma vida com propósito e mostrar os valores eternos de uma vida com propósito. O texto de referência se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versos 7, 8, 9, 10, 11. Diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade um para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Propósito, né? Isso mesmo. A nossa lição permeia hoje em cima dessa temática, propósito. Nós temos por introdução que viver uma vida com Deus e o seu propósito. É o tema central da nossa lição. E que viver uma vida com Deus, pautado no seu propósito, nos traz bênção e bênção inefáveis, bênção que não está no nosso entendimento, bênção sobremaneira tremenda da parte de Deus para conosco. E que a nossa vida também é direcionada, pautada em decisões. E que para tomarmos decisões, precisamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Precisamos conhecer qual é o propósito de Deus. Todo ser humano precisa se questionar: quem sou eu? Quem é o meu Criador? Para que eu estou na Terra? Ou seja, qual é o propósito da minha existência? Afinal de contas, propósito é desígnio, propósito é projeto. Propósito, em resumo, é o sentido da vida. É para que eu fui criado. E em cima dessa abordagem é que estamos trabalhando. Bom, Divino, no tópico 1, o comentarista nos diz que o que dirige as nossas vidas? E aí, eu quero que você discorra para os nossos irmãos em Cristo que têm nos ouvido. O que tem dirigido as nossas vidas? O Espírito de Deus? O propósito qual fomos criados? Ou, infelizmente, o inimigo,
aí da nossa alma. Como saber quem tem sido aí o mentor que tem dirigido as nossas vidas? Bom, primeiramente, é bom ressaltar o objetivo desse trimestre. O objetivo desse trimestre, missionária Odinei, é restaurar a alma. Com licença. Sim. Aqui, o autor, ele procura falar sobre o bem-estar do ser humano. E aqui ele vai falar sobre a necessidade de restauração na alma na primeira aula. Então, o objetivo dessa revista, ela começa com isso, restauração na alma. E por que ele começa com a restauração na alma? Porque nós, seres humanos, nós fomos criados para um propósito. E esse propósito se perdeu no tempo. E nós estamos hoje, nós como raça humana, procurando saber de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Então, quando nós queremos saber o propósito de uma invenção, nós não vamos olhar para a invenção em si. A gente pode até descobrir alguma coisa com muito tentativa, com muito esforço. Sim. A gente pode até conseguir saber para que serve uma invenção. Mas nós conseguimos saber com precisão para que serve uma invenção se nós formos consultar quem? O inventor. Então, quando nós consultamos o inventor, nós sabemos o propósito daquela invenção. Então, nesse momento, que já está chegando no final da revista, e no final da revista ele vem tratar sobre a restauração da alma. E uma vez que a alma ela é restaurada, é também restaurado o propósito do ser humano. Então nós, para compreendermos o objetivo dessa lição, nós temos que compreender o propósito desse trimestre. E qual que é esse propósito? É simples. Aqui a primeira pergunta, o que dirige a vida? Então, dirigir é orientar, é dar rumo, é dar um objetivo, dar um foco. E eu só vou conseguir alcançar esse foco, alcançar o fim da minha jornada, se eu saber de onde é que eu estou começando. Eu estou começando de onde? Qual que é o meu ponto de partida? Para eu chegar, vamos supor, até a cidade de Goiânia, eu estou em São Miguel do Araguaia, então eu não estou em Goiânia. Para eu chegar até Goiânia, eu tenho que saber de onde é que eu estou. Eu estou em qual cidade? Eu estou em qual país? Então, se eu estou em São Miguel, o trajeto para chegar até Goiânia é um. Se eu estou em Palmas, o trajeto é outro. Se eu estou em Brasília, o trajeto é outro. Então, eu tenho que partir, por incrível que pareça, do princípio. Se eu não souber qual que é o meu princípio, eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. Eu não vou conseguir alcançar o meu propósito, que nesse exemplo é chegar em Goiânia. Então, olha só, nós temos que ter a consciência que, primeiro, nós temos um propósito na vida. Então, se nós temos um propósito na vida, nós temos que buscar a nossa origem. Nós, seres humanos, nós não podemos olhar para nós mesmos para sabermos a nossa origem. Isso só seria possível se nós não tivéssemos um princípio. Então, se nós sempre fôssemos eternos, então não teria sentido eu ir no princípio. Por quê? Porque eu sempre fui eterno. Agora, o ser humano, ele não é eterno. Ele teve um início. Em algum momento da história, o ser humano foi criado. Ele iniciou o seu projeto. Então, eu tenho que ver qual que é a origem do ser humano. Pois bem, hoje nós temos duas posturas em relação à origem da humanidade. A primeira postura é que a humanidade é fruto do acaso. Houve uma explosão cósmica e dessa explosão cósmica, através de bilhões e bilhões de anos, acabou se formando o universo formou a Terra formou a vida formou o ser humano. Então, se nós entendermos que o ser humano é fruto do acaso, então nós vamos chegar à conclusão que a nossa vida não tem propósito.
Então nós vamos nascer, crescer, multiplicar e morrer. E vai ficar por isso mesmo. Por quê? Porque nós somos frutos do acaso. Agora, se eu entender que eu, como ser humano, não sou fruto do acaso, mas eu sou um projeto, eu fui planejado e eu fui executado com um carinho especial, com uma precisão extraordinária, então eu tenho um propósito, eu tenho uma razão de ser. Amém. Então, quando eu volto para isso, entender que eu tenho um princípio, que eu fui planejado, eu já começo a fazer o caminho certo. Qual que é o caminho? De partida, para saber de onde eu estou partindo. Então, para eu saber qual que é o meu propósito na vida, eu não tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para o meu Criador. O salmista fala, e também o apóstolo Paulo, que a criação dá testemunho de um Criador. Então, ou seja, a própria criação diz, há um Criador. Só que isso aí é insuficiente para eu descobrir algo mais preciso sobre mim, algo mais preciso sobre a humanidade. Eu sei que foi criado, eu sei que existe um Criador. Mas quem é esse Criador? Aí assim nós temos o quê? Uma revelação especial. Eu preciso de uma revelação especial para descobrir quem é esse Criador. Então o Criador, ele tem que tomar a iniciativa de se revelar. E o que o Criador fez? Ele se revelou. Se revelou através de Abraão e ele foi até o ápice da revelação. E qual que é o ápice da revelação? Jesus Cristo. Felipe, quando ele falou para Jesus, Senhor Jesus, mostre-nos o Pai. E o que Jesus falou para ele? Eu e o Pai somos um. Então, ou seja, Cristo é a plena revelação do Criador. Então, nele, eu sei qual que é a minha origem. Nele, eu sei qual que é a minha identidade. Eu sou muito mais do que um produto de um acaso, de uma raça de primatas, ou melhor, de um grupo de primatas que se desenvolveu ao ponto de chegar a ser um ser humano. Então, ou seja, eu não sou o fruto de um acaso de primatas antigos. Eu sou um projeto de Deus que se revelou como Pai e como Redentor de nossas vidas. Então, ou seja, para descobrir o nosso propósito, nós temos que primeiro descobrir a nossa origem e a nossa identidade. E assim nós vamos dar significado para a minha vida. Eu vou dar significado para o que eu sou. Então eu vou achar em mim o valor. Então se eu sei qual que é a minha identidade, qual que é a minha origem, qual que é o meu valor, assim eu posso direcionar a minha vida. Só que eu não vou direcionar ela de qualquer forma. Porque se eu sei que eu tenho valor, eu vou me tratar como tal. Se eu sei que eu sou especial, eu vou me tratar como especial. Ninguém joga fora um diamante, ninguém joga fora R$1 milhão, ninguém joga fora uma riqueza. Só joga fora o que é lixo. Então, se eu sei do meu valor, então eu vou cuidar de mim. Então, ou seja, para eu descobrir o que dirige a minha vida, eu tenho que descobrir a minha origem. E para eu descobrir, eu tenho que descobrir o meu propósito. E eu tenho duas formas de descobrir o propósito. Ou pela especulação, ou pela revelação. A especulação é quando eu parto de mim. Lembra que agora a humanidade, ela diz que o ser humano é o padrão de todas as coisas. Então, a partir do ser humano, que ele vai medir todas as coisas. Então, eu vou especular até eu acertar o que é certo. Agora, outra maneira de descobrir o propósito é através da revelação. E da revelação não parte de mim, parte de um referencial. Parte de uma fonte. Então, e qual que é essa fonte? Deus, revelado em Cristo Jesus nas Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Então, com isso, eu já consigo o quê?
estabelecer parâmetros. Agora eu sei. Agora eu estou em São Miguel do Araguaia. Eu estou em torno de 500 quilômetros de Goiânia. E eu sei quais são os caminhos que eu posso pegar para chegar lá. Então você vê que agora eu consegui estabelecer uma rota, consegui estabelecer um objetivo, um propósito, e eu sei como chegar lá. Por quê? Porque eu sei de onde eu parti. Bom, e como é que eu demonstro isso nas Sagradas Escrituras? Olha só, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Então, ou seja, você, meu amado irmão e minha amada irmã, você foi planejada antes da criação do mundo. Amém. Olha só o extraordinário. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto de um erro. Você não é fruto de algo indesejado. Ou mesmo você não é só um sonho ou um planejamento dos seus pais. Você é algo mais do que isso. Você é um projeto de Deus. Deus planejou você do jeito que você é. Então, ou seja, aqui em 1 Coríntios eu vejo isso. E lá em Efésios capítulo 1, versículo 11, olha só o que fala. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, ou seja, Deus teve um propósito. E esse propósito foi de livre e espontânea vontade. Deus não foi forçado a te criar. Deus não foi forçado a te suportar. Deus não foi forçado a lidar com você. Então, ou seja, por mais que você esteja na situação que você está ou que você esteve, você pode chegar diante de Deus e vai falar, Senhor, mas eu sou a pior das criaturas. Deus vai olhar para você e vai dizer, o que há que eu não saiba? Senhor, mas eu sou imperfeito e eu não presto. Deus vai dizer, o que é que eu não posso restaurar? Pronto! Então, a partir disso, eu consigo estabelecer parâmetros para eu determinar o meu propósito. E é um propósito que vai me trazer bem. Então, ou seja, com Efésios 1.11, o que eu descubro? Que eu tenho uma identidade e um propósito relacionados com Jesus. Jesus é o que vai me trazer bases para eu saber quem eu sou. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É nele que eu vou encontrar a verdade. É nele que eu vou ter um caminho que vale a pena e nele que eu vou encontrar a vida que eu tanto preciso. Também eu vou descobrir que eu sou um plano de Deus antes da fundação do mundo e que também eu faço parte de um projeto maior. Deus, ele não só amou você, não só planejou você, não só resgatou você, não só veio atrás de você. Deus, ele veio atrás de uma multidão, de um povo numeroso que engloba todas as pessoas de todos os países, de todas as línguas, de todas as raças, de todos os tempos, de todos os lugares. Nós fazemos parte de um povo cosmopolita, de uma verdadeira aldeia global. Deus tem esse projeto. E esse projeto não é só para esse tempo presente, mas é para toda a eternidade. Então, tá vendo? Agora eu consigo ver que eu faço parte de um plano maior. Então, diante disso tudo, qual que é a conclusão que eu chego, missionário? Que eu não sou um acidente. Amém. Mesmo que as circunstâncias do meu nascimento tenham sido desfavoráveis. Sim, tem pessoas que nascem de maneira indesejada. Sim. Tem pessoas que nascem em condições terríveis. Tem pessoas que nascem sem serem queridas. Oh, aconteceu. Oh, como é que... Aí você pergunta, papai, mamãe, como é que eu nasci? Não, você nasceu sem a gente querer. Quando foi ver, estava grávida. Você fala, é mesmo? Foi sem querer, querendo? Para os seus pais naturais, você pode até ter nascido sem querer, querendo. Mas só que para Deus, não.
Deus quis que você nascesse. Aí você me fala, mas a minha vida, o meu nascimento foi cercado de pecado, de erros. Olha, Deus é tão extraordinário, Deus é tão fantástico, que o propósito de Deus leva em conta o erro e o pecado humano. Não que Deus seja a favor do pecado e do erro. Não que Deus venha referendar o erro humano, não. Deus, ele transforma o erro em bênção. Ele consegue tirar coisas boas do erro. Mesmo que as pessoas tenham errado, Deus consegue transformar o mal em bem. Olha o que José falou para os irmãos dele. Porque os irmãos dele disseram, José, eu mandei você aqui para o Egito como escravo. José olhou para os irmãos e falou assim, não, o mal que vocês intentaram fazer em mim, Deus transformou em bem. Tá vendo? Tá vendo que Deus é extraordinário? O mal que foi intentado contra você, Deus vai transformar em bem. E qual que é esse bem? Primeiro, você existe. Amém. Você é um projeto de Deus. E se você é um projeto de Deus, Deus tem um mundo todo especial para você. Bom, olha só, em 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Primeiro, você é amado e amada. Segundo, você é filho e filha de Deus. Terceiro, você ainda não sabe o que Deus planejou para você. Você não sabe o que Deus reservou para você. Paulo, missionário, quando ele foi ao terceiro céu, ele falou que viu coisas que nenhum entendimento humano consegue chegar perto. Deus não deixou que ele revelasse, mas apenas disse, olha, Deus preparou algo extraordinário, longe do entendimento de qualquer ser humano para os filhos dele. Só que aí você fala, mas aí é lá no céu. Só que Deus também planejou algo para você nessa vida, nessa jornada. Porque nós estamos nessa vida de passagem. Essa vida é uma peregrinação, é uma jornada. Nós não viemos para morrer nessa vida, nós viemos para passar por essa vida e alcançar o propósito supremo de Deus. Por isso que nós fazemos parte de um projeto maior. Então, depois disso tudo, o que vai dirigir minha vida? São os meus sentimentos? Não. São os meus pensamentos? Não. São as coisas do mundo? Não. É televisão? É internet? É o youtuber? Não, são os cantores, sabe? Esses cantores que alcançam fama. Aí todo mundo quer seguir eles. Não, agora eu vou ser que nem aquele cantor, que nem aquela cantora. Eu vou ser igualzinho a eles. Não. O que vai dirigir a sua vida vai ser a sua identidade como filho e filha amado e amada de Deus. Amém. E o mais interessante, Jesus, quando ele falou sobre a parábola dos dois construtores, ele falou daquele que constrói a casa na rocha e daquele que constrói a casa na areia. Quem escuta a palavra dele e pratica é semelhante ao construtor que constrói na rocha. E quem não ouve a palavra dele é semelhante ao construtor que construiu na areia. Ambos construíram casas belíssimas. No entanto, vieram a tempestade, a chuva e o vento. E eles foram implacáveis contra as duas construções. Qual delas permaneceu? A que estava na rocha. Então, ou seja, meu amado e minha amada, quando nós sabemos a nossa identidade e a nossa origem, nós vamos enfrentar sim tempestades. Nós vamos enfrentar sim os ventos e a chuva e as ondas. E nós vamos enfrentar muitas coisas, mas permaneceremos em pé. Amém. Então, assim, olha só no tópico 1.1. Muitos são dirigidos pela culpa. O que é culpa? Culpa por ter cometido algo errado. Culpa por não satisfazer
o anseio de alguém. Falou assim, olha, eu não fui o filho que meu pai quis. Eu não fui o filho que minha mãe quis. Eu não fui o irmão que os meus irmãos quiseram. Eu não fui aquilo que outras pessoas esperaram de mim. Então eu me sinto culpado por não ter alcançado o que os outros queriam de mim. Então essas duas vertentes da culpa são resolvidas por Deus. Em Deus, o que nós fizemos de errado é perdoado. Por isso que Cristo morreu lá na cruz do Calvário. Para quê? Para pagar o preço da culpa, do erro meu e seu e nosso. Agora, também, Cristo, ele pagou o preço de culpa por eu não ser aquilo que os outros esperavam. Mas como assim? Simples. Porque Cristo nos amou enquanto nós estávamos perdidos. Cristo nos amou enquanto éramos pecadores. Cristo nos amou primeiro, do jeito que você está aí. Então, se as pessoas estão decepcionadas com você porque você não alcançou a vontade deles, não se preocupe. Porque em Cristo Jesus você não precisa ser especial para alcançar o amor dele. Você já é especial. Você já tem valor. Você não precisa provar o seu valor. Você não precisa provar a sua qualidade. Em Cristo Jesus, você tem valor. Você tem qualidade. O que precisa agora é Deus trabalhar essa qualidade em você. Trabalhar os valores intrínsecos dentro de você. Porque você, como ser humano, é a imagem e semelhança dele. O que ocorre é que, por causa do pecado, essa imagem e essa semelhança foram deformadas. Por isso que o propósito desse trimestre é o quê? É Deus estar consertando essa deformação. Então, quando nós somos salvos, o nosso espírito ressuscita. No entanto, a nossa alma precisa ser trabalhada. E é nesse momento que Deus começa a trabalhar com a nossa alma. E quando a nossa alma são trabalhadas, os sentimentos ruins vão embora, os pensamentos ruins vão embora, os valores ruins vão embora, e só Deus vai restaurando peça por peça, área por área, até que eu chego à estatura de varão perfeito. O que é isso? Eu consigo alcançar a minha maturidade. E assim pode vir a chuva, a tempestade, que não vai me derrubar. Então, ou seja, com isso, eu não preciso ter medo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus pagou a minha dívida e me aceitou como filho dele, eu vou ter medo de quem? Eu não preciso ter medo. Da mesma forma, eu sou aceito no Pai. Cristo me aceitou, Deus me aceita, eu fui reconciliado com Ele. Então eu não preciso procurar a aprovação de ninguém. Se eu procuro a aprovação de alguém, é porque eu me sinto rejeitado, eu me sinto sem ser amado, eu me sinto sem valor. Então eu preciso que as pessoas olhem para mim e dizem, eu amo você, eu aceito você, você tem valor. Por isso que eu procuro desesperadamente a aprovação. Mas quando eu tenho essa aprovação em Deus, eu não vou implorar a aprovação às outras pessoas. Eu entendo que o próprio está se reprovando, né? A ponto de precisar de forma grandiosa da aprovação do outro. É isso mesmo. Não se aprova. Isso mesmo. E outra coisa que também acontece é que quando eu sou dirigido, eu já não sou mais guiado pela raiva, pelo rancor, pela dor de ter sido machucado. O que estraga, o que azeda a vida são as dores que as pessoas e as circunstâncias nos causam. Então, se eu não consigo ser curado dessa dor, eu posso morar num palácio, mas ainda eu vou sentir a minha vida azeda. E quando eu estou livre, liberto das dores que as pessoas e as circunstâncias causaram em mim, eu posso morar no casebre, que eu serei a pessoa mais feliz do mundo. Então, por isso que com a minha origem e a minha identidade, tudo isso é retirado de mim. Então, agora o que nós temos no tópico ponto 2? Nós temos as vantagens de uma vida com propósito. Primeiro,
2.1. Sem Deus e um propósito, a vida não tem significado. Ou seja, você está vendo que esse assunto foi tratado no tópico ponto 1. Por quê? Para eu mostrar o que me dirige, eu tive que mostrar primeiro qual que é o significado da minha vida. Olha, se eu entendo que eu sou uma pessoa sem valor, eu não vou cuidar de mim. Eu vou me jogar na sarjeta. Eu vou acabar com a minha vida. Eu vou me esconder de tudo e de todos. Por quê? Porque a minha vida não tem valor. Agora, não tem significado. Mas com Deus, a minha vida tem um significado supremo. Então, eu com Deus, a minha vida tem um significado especial. O tópico 2.2 fala sobre a questão de estar simplificando a vida. Olha só, aqui em 1 Samuel, capítulo 3, fala sobre a história de Samuel. Samuel, ele foi um pedido de Ana. Ana, que era estéril, pediu para Deus: Senhor, me dê um filho. O Senhor me dando esse filho, eu vou consagrar ele ao Senhor e eu vou entregar ele para o sacerdote cuidar. Então, a partir desse momento, Samuel sabia qual que era o propósito dele. Então, se ele sabia o propósito dele, então ele concentrou todos os seus esforços, toda a sua atenção, concentrou todas as suas energias em um propósito. Então, fazendo isso, ele simplifica a vida. Por quê? Porque ele não tem que atirar para todo lado. Ele não tem que dividir as suas forças e as suas energias para tudo quanto é lado para ver se acerta alguma coisa. Não, ele já sabe o que ele quer. Então ele vai e acerta. Então a nossa vida se torna simplificada. Bom, aqui também fala sobre conhecer seu propósito, direciona a sua vida. Ou seja, então a gente volta para o tópico ponto 1, né? No tópico ponto 1 fala, pergunta, o que dirige a sua vida? Aí ela fala, conhecer o seu propósito, direciona a vida. Na verdade, sim. Só que aí, quando eu sei o meu propósito, eu direciono a minha vida para o objetivo certo. Eu sempre vou em algum objetivo, em alguma direção. A questão não é eu ir nessa direção e em outra direção. A grande questão é eu acertar a direção para que eu possa alcançar o objetivo. E qual que é o objetivo da minha vida? Ter uma vida plena, ter uma vida realizada, ter uma vida satisfeita. Não é isso que nós lutamos desde quando nós nascemos? Para quê? Para ter uma vida feliz, uma vida segura, uma vida plena. Aí, a humanidade sem Deus, ela se entrega ao quê? Às riquezas, aos prazeres, ao poder, ao dinheiro, às guerras, ao engano, à opressão, à mentira, se entrega a tudo para encontrar a plenitude de vida. Só que aí não consegue. Não consegue. Prova disso que eu acredito que eu não vou ter dificuldade de demonstrar a validade do meu raciocínio. Olha ao seu redor. Nós vivemos o melhor dos mundos. Nunca a humanidade alcançou esse desenvolvimento tecnológico. Olha só tantas coisas boas que a tecnologia nos trouxe. Mas como é que está a vida das pessoas? Como que está a humanidade? Depressiva, angustiada, ansiosa, com uma grande série de problemas psicológicos, problemas de violência. Então, ou seja, o pleno desenvolvimento tecnológico não trouxe a paz que tanto nós precisamos. Bom, então por isso que quando eu consigo ter o propósito certo na minha vida, eu alcanço isso. Bom, conhecer seu propósito estimula a sua vida. Aqui ele começa falando sobre o Salmo 119, que diz, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, Deus, ele sempre vai ter o prazer em nos guiar. E quando eu conheço o propósito, eu vou ter uma satisfação. Ora, se eu estou com sede
E eu sei que bem ali tem uma geladeira com uma água, aquela água assim, na temperatura certa. Você acha que eu não vou feliz para lá? Eu vou pegar um exemplo assim mais drástico. Se eu tiver com a dor de barriga bem grande, aí eu sei que bem ali tem um banheiro. Eu falo assim, eu vou feliz para lá. Por quê? Porque eu sei que eu vou encontrar o alívio da minha dor. Eu vou aliviar o meu ventre. Então, ou seja, quando nós cremos, sabemos que nós vamos alcançar o propósito da nossa busca, que o nosso propósito vai ser vitorioso, vai ser bem sucedido, eu vou animado, eu vou feliz, eu vou caminhar porque eu sei que a minha vitória é certa. Por Se isso eu que eu sei fico... o objetivo, consigo chegar com tranquilidade, com alegria, né? Isso mesmo, é claro. Por exemplo, olha, se eu sei que eu tenho valor, mesmo eu estando fora do padrão da beleza humana e fora do padrão da riqueza humana, fora do padrão da inteligência humana, eu ainda vou ser feliz. Eu vou ser feliz sendo, não sendo inteligente, eu vou ser feliz não sendo bonito, eu vou ser sendo feliz sendo feio. Aí você me pergunta, mas isso é estranho? Não. Eu sou feio, pobre e bobo para o padrão do mundo. Para o padrão daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Mas agora, em Deus, eu sabendo a minha origem, eu sabendo a minha identidade, eu sou lindo. Eu sou inteligente. Eu sou rico. Mesmo eu estando fora do padrão humano. Então, não é que eu vou rejeitar as riquezas do mundo, ou eu vou rejeitar as coisas boas que Deus fez para nós. Não, mas não vão ser elas que vão determinar a minha alegria. Não vai determinar o que eu sou. Amém. Entendeu? Então, e aqui no tópico ponto 3, que nós já estamos encerrando, olha só, ele vai falar daquilo que eu falei no começo, quando eu li Efésios 1.11, que o terceiro aspecto é que vai me mostrar que eu faço parte de algo maior. Como eu estou debaixo do sol, como eu faço parte do mundo natural, eu sou limitado. Eu sou limitado. O mundo tem milhares e milhares de anos. Eu só tenho 44 anos. Eu sei que, na melhor das hipóteses, eu posso viver mais 44, 88. Eu posso chegar até 110, 120, não é? Hoje, geralmente, assim, até 100 anos. Vamos botar 100 anos. Eu consigo chegar até 100 anos. E eu sei que o mundo vai continuar mais. Então, ou seja, a minha passagem aqui é, Mas, quando eu deixo de olhar para o meu umbigo, eu deixo de olhar para o sol e olho o que está além do sol, eu consigo ver algo que não tem fim. Eu consigo ver uma estrada, um caminho, um propósito eterno. E o que é melhor? Eu estou dentro desse propósito. Glória a Deus. Eu estou dentro da eternidade. A morte, para mim, não é o fim. Então, se amanhã eu for me encontrar com a morte, eu vou olhar assim para a morte e vou dizer, morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Isso. Na verdade, é só um transporte, né? Isso mesmo. Então, ou seja, com Cristo, eu venço até a morte. Não é isso que atormenta todo ser humano? Todo ser humano só não consegue vencer a morte. Pega o mais poderoso das pessoas, o mais poderoso do ser humano. Pega o mais rico, pega o mais inteligente. O que eles estão conseguindo vencer até hoje? A morte. Com Cristo, a morte é um inimigo vencido. Amém. Pronto. Ele já venceu a morte? Já venceu a morte. Por Glória isso que a Deus. Paulo fala, morte, onde está a tua vitória? Onde está? Está lá na cruz do Calvário. Cristo venceu a morte. Então, com isso, eu olho para a eternidade. Olha o tópico 3.2. Esta vida não é tudo que há. Então, se essa vida não é tudo que há, então eu não vou me descabelar. Eu não vou perder o sentido se algo sair do jeito que eu não quero.
Então, se alguma coisa não sair do jeito que eu não quero, eu vou ficar triste? Vou. Eu vou ficar assim pesaroso? Vou. Mas não vai ser o fim da minha vida. Por quê? Porque a vida, ela passa da morte, ela passa desse tempo, ela é eterna. Então eu olho para a eternidade. Amém. Por fim, apesar que o top 3.3 também fala a mesma coisa. Há mais na vida do que o agora. E agora, nós estamos chegando no fim da lição, a conclusão. Missionária Aldineia, eu deixo você fazer um pequeno comentário. Porque acho que eu empolguei demais. Tranquilo, maravilhoso os comentários, para a glória de Deus. Então, a nossa conclusão está baseada em Atos, que afirma que os nossos atos nesta vida definem o nosso destino para a próxima, para a vida futura, a qual é que nós temos expectativas, né? Nós vivemos nessa vida com ações, acreditando que viveremos uma vida eterna com Cristo. Mas essa esperança de uma vida eterna não nos impede de vivermos também uma vida de bênçãos nessa terra. Deus tem bênçãos para a vida vindoura, como bem falara o professor divino. No entanto, Ele também tem vitórias para esta vida também. Portanto, precisamos descobrir qual é o propósito de Deus. Se porventura ainda não descobrimos, ainda não temos vivido esse propósito. Eu lembro que no primário, a minha professora fez o seguinte questionamento em uma aula de ensino religioso. Ela disse, quem é você? E ela mesma deu a resposta, porque de primeiro era assim, né? Era na base da decoração. Hoje é que nós estamos vivendo uma outra realidade, pautada no construtivismo, e pautada em Vygotsky, em Piaget e em outros autores. Mas nós vivíamos na época da memorização. E ela mesma deu a resposta e disse, você é dom de Deus. E eu fixei essa resposta por muitos anos no meu entendimento. Então tinha dia que eu ia para frente do espelho e perguntava, quem é você? E eu mesmo respondia para mim, você é dom de Deus. Glória a Deus. Com o passar dos anos eu descobri que eu sou mais do que dom de Deus. Eu sou filha do Deus vivo. Eu sou obra da criação de um Deus todo-poderoso. E que Ele me fez com um propósito. Que existe um significado na minha existência nessa terra. E que Ele quer que eu viva esse propósito. Ele quer que eu entenda o porquê da minha existência. Isso não é só comigo, é com você também. E essa lição está nos fazendo meditar no propósito. Se porventura não descobrimos, você ainda não descobriu o sentido da sua vida, talvez você tenha questionado, assim como eu, quando criança, qual é o sentido da vida? Por que mesmo que eu estou aqui? Que o Espírito Santo te traga aí um esclarecimento, né, através desses estudos e da revelação no seu coração de qual é o propósito da sua vida nesta terra. Amém? Para que possamos alcançar a vindoura com Cristo, nosso Salvador. E para encerrar essa parte da conclusão, eu acho bastante apropriado Tiago 4:13, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Porque ele mostra que nós sempre temos a tendência de supor que nós temos o pleno domínio da situação. Só que essa parte de Tiago mostra que nós não temos o pleno domínio da situação. Só que também tem uma parte boa, que Deus, ele está acessível. Sim, porque se eu falar para você que você não tem um pleno domínio da sua vida, você fala, é verdade, eu não tenho um pleno domínio na minha vida. Só que aí tem uma outra verdade, que Deus, ele tem um pleno domínio da sua vida e ele pode te conduzir no caminho certo. Olha só, Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 17. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Aqui, o apóstolo Tiago, ele mostra duas coisas interessantes. Primeiro, é que nós não dominamos a nossa vida. E segundo, é que Deus está acessível. Porque quando ele fala,
vocês deveriam dizer. Então, se eu deveria dizer, se Deus quiser, então o que o apóstolo Paulo ou Tiago está dizendo para mim, para você e para você? Deus está te escutando. Amém. Deus está lá, falou assim, fala, meu filho, fala, minha filha. Você está com dúvida? Me pergunte. Você não sabe para onde que ir? Me pergunte. Você está com um projeto? Revele para mim. Vamos conversar, que eu vou ter o maior prazer e a maior satisfação em guiar você pelas veredas da vida e de uma vida plena. Porque Jesus, ele nos prometeu uma vida plena. E é claro que não é lá no céu, porque lá no céu a gente sabe que vai ter uma vida plena mesmo. Então, Deus está falando de uma vida plena aqui. Tá certo? Bom, e eu quero agradecer por esse ano. Esse ano foi interessante. Eu falo assim da questão desse trabalho. Foi um desafio, cheio de surpresas, né? Sim. Umas boas e só uma ou outra ruim. Mas isso mostra que a nossa vida é cheia de desafios. E Deus, através desses desafios, Ele faz que nem isso que fala conosco. A gente pensa, não, eu quero fazer assim. Aí Deus fala, Aldinéia, é assada, Aldinéia, é assada. Aí fala, divino, não é nem assim, nem assado, é frito, divino. É frito. Aí você fala, Senhor, aí a gente come o que vem de Deus e fala, Senhor, a sua comida é deliciosa. Por isso que Jesus fala que o comer dele é a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Então, Amém. obrigado por ter dado essa oportunidade esse ano. E que no ano que vem Deus possa continuar nos dirigindo. Você, a mim e os que estão nos assistindo. Amém. Glória a Deus. Gratidão também, Divino, por estar sempre conosco, nos auxiliando neste trabalho, nos agraciando com essa graça, esse conhecimento que é dado dos céus na vida do Divino. Deus abençoa também a tua vida, né, que tem nos acompanhado, nos abençoado com a sua presença, nos assistido. Amém? Encerramos hoje o 4º trimestre de 2020 e aguardamos você para o próximo projeto dado pelo Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, fica na paz do Senhor.